Me lembro que quando Davi, a gente fala, me lembro que isso é a Bíblia, né? Que quando Davi ele vai ao campo de batalha, todo o exército do rei Saul estava com medo, inclusive o próprio rei Saul estava com medo do Golias, medo das afrontas dos filisteus. Aí chega Davi, cheio de unção, cheio de autoridade, com medo, mas não mostrou e demonstrou o seu medo. Ainda que nós tenhamos medo, que é normal do ser humano, o segredo é você não deixar ele ser transparecido na sua face, né? Na sua conduta, na sua postura. Porque uma pessoa com medo é uma pessoa sem postura. Uma pessoa com medo é uma pessoa que anda de cabeça baixa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui em nome de Jesus também, sobre isso. Mas em nome de Jesus, nós vamos, no mês de abril, massificar essa série aí, rompendo os limites. Deus vai fazer você gerar coisa extraordinária através da sua fé. Diga assim: eu venço através da minha fé. A minha fé vai fazer eu vencer em nome de Jesus. E a sua fé vai fazer você vencer em nome de Jesus, amém? Tudo aquilo que você traçou de janeiro a janeiro, em nome de Jesus, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim, no versículo 1 em diante: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-lhe juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto e pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Diga assim comigo: entrou com eles. Diga assim: entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, graças a Deus, Deus tem nos dado essa mensagem. Eu quero só memorizar aqui o horário, sobre esse personagem que nos chama a atenção. Quando o apóstolo Pedro e João, eles subiam para fazer o que já era de costume. A hora nona era por volta de 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde tinha oração no templo, muitas pessoas iam. Eles concentravam para orar. E o que faz a diferença na vida do crente é a oração. O que faz a diferença na nossa vida, acredite, a oração é a chave da nossa vitória. A oração é o momento que você está no seu particular, no seu reservado, e falando com Deus. E Pedro e João tinham uma vida de oração. E eles estavam também cheios do poder de Deus, porque logo atrás, em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos do poder de Deus. E em Atos 3, o que estava neles se manifestou neles. E o que está em nós tem que se manifestar em nós, através de uma vida de oração, uma vida de contínua oração. Aquilo que está em você tem que transmitir para quem está ao teu redor. Seja onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo. Não importa o teu nível de profissão, não importa o conceito que você está sendo vivenciado. Pessoas diferentes, pessoas espíritas, pessoas macumeiras, pessoas católicas, pessoas não crentes, pessoas não ateu, até não acreditam em Deus. Mas você tem que fazer a sua diferença. Não importa por onde você passa, você tem que transmitir em você algo diferente. O que nos traz a atenção desse capítulo 3 é que tinha uma pessoa que tinha uma vida de costume em fazer coisas tanto em oração, como nós estamos aqui, uma vida contínua em oração, como também tinha um personagem que tinha atos de parar na porta do templo ou na calçada do templo para pedir esmola.
Só que nós entendemos que se esse homem era coxo, nós vemos que pessoas, seus familiares, talvez amigos, talvez irmão, talvez, não sabemos a idade específica desse homem que fala sobre ele era coxo de nascença, paralítico de nascença. Mas talvez os seus familiares, talvez os seus irmãos, talvez até mesmo o seu pai ou filho, não sei, levavam ele diariamente para pedir esmola, sobrevivência. E ele estava justamente no lugar onde as pessoas entravam diariamente, porque as pessoas costumavam ir sempre ao templo, principalmente nos dias comuns. E justamente como nós sabemos que a hora nona era a parte da tarde, logo depois que vira o meio-dia, 3 horas da tarde. Se você vê que todo instante em oração, tempo, tanto é que eles classificavam a hora nona, para entendermos que era justamente uma hora específica de oração, onde o povo falava com Deus às 3 da tarde e Deus respondia de maneira extraordinária. Só que esse camarada coxo estava desde manhã cedo. Ele era posto diariamente, fazia o seu percurso diariamente, todos os dias, na mesma rotina. Algumas pessoas pegaram ele, talvez não tinha cadeira de roda, lógico, não tinha, talvez, ou pegavam ele, saberá como transportava ele. Mas chegavam lá e colocava ele na porta do templo e ia embora. E à tarde, ao final do dia, voltava para buscar o coxo. Isso era diariamente. Todos os dias, está escrito aqui. Ele estava na porta do templo pedindo esmola. Todos os dias, pessoas traziam ele, voltavam à sua rotina e iam buscar com ele, porque ele só ficava lá de fora os paralíticos. Os seus amigos, os condutores do paralítico, não estavam ali, voltavam para os seus afazeres. Mas, certa hora, ia lá buscar ele, ele buscava lá e voltava para sua casa. Quantos anos esse camarada viveu essa rotina? Não sabemos exatamente. Mas um dia a sua rotina foi mudada. Mas um dia a sua trajetória teve um acontecimento extraordinário. Nós gostamos de falar da extraordinária. Só que como pessoas já tinham entrado no templo, já tinha pessoas dentro do templo, e muitos que passavam, talvez não dava nada, talvez não dava, ou se desse era o mínimo de uma sobrevivência. A nossa menor moeda do mercado hoje é 5 centavos, não existe mais. Não é verdade? A menor moeda hoje é 5 centavos. E quantas pessoas dão centavos para os mendigos achando que as esmolas esmola, o nome esmola é a miséria. Só que esse camarada tinha a expectativa de quando fizesse o dia, ele somava as suas moedas, talvez até comida, e levava para a sua mantimento. Isso foi rotineiro. E numa tarde específica, onde Deus marcou um encontro com aquele homem, Pedro e João, cheios do poder de Deus, eles estavam se aproximando, e aquele homem de cabeça baixa, ele pedia, porque a atitude de um que pede esmola é uma atitude de humilhação, é uma atitude de rejeitação. Pessoas são rejeitadas, você talvez nós já rejeitamos tantos mendigos que você vira as costas para eles. E eles até sabem, abaixa a cabeça com vergonha. Quantos de nós já passamos por vários mendigos e não demos nada? Quantos de nós já ligamos uma moeda, ligamos um prato de comida, ligamos um copo d'água, ligamos um lanche para mendigo? Quantos de nós? É normal, sabe, esse tipo de pessoa ser rejeitado. Então, um semblante de quem é rejeitado é um semblante de cabeça baixa. É um semblante de humilhação. Em ato de humilhação, ele está com a cabeça baixa e pedia de moeda de cabeça baixa. É como se ele tivesse uma latinha, não sei se era, ele era certo, mas talvez uma lata, ou um chapéu, alguma coisa, algum recipiente, ou algum cesto, e ali caíam as moedas, e aí ali as suas esmolas. Só que um certo dia, esse homem, ele teve a oportunidade de levantar a sua cabeça e olhar na face de outra pessoa. Há quanto tempo você não olha na face de alguém? E sabe que quando você olha na face de alguém, você transmite confiança. Quando você olha nos olhos de alguém, você transmite respeito, você transmite equilíbrio, você transmite algum perfil de credibilidade. Olhar nos olhos, você, quando você está intimidando alguém, você consegue frisar assim, passo confiança. Como é que ele olha? E o olhar dele é um olhar poderoso, um olhar de... Você não pisca às vezes, você consegue olhar para alguém e não piscar por alguns segundos. É algo assim de predominância, né? Só é meio predominante. Olha os olhos de Deus rapidinho, consegue olhar nos olhos dele, assim, com um olhar de conquistador, um olhar de possessivo, assim, é o olhar dele. Você transmitir confiança.
Não estou falando de olhar no casal para não dar romance, não, né? Olhar no olho. Não é romance, não. Não olha com olhar de romance. Olhar de. Nossa, é bravo. Só que, Paulinho, esse camarada, ele teve a oportunidade, Deus o convidou para ele olhar na face do profeta de Deus. Pedro fala assim: olha para nós. E ele levantou a cabeça. Há quantos anos ele não levanta a cabeça? Há quantos anos esse camarada estava de cabeça baixa? Quantos anos ele não conseguia olhar na face de alguém, porque se ele olhasse talvez ele seria humilhado. Se ele olhasse talvez ele seria escorraçado, envergonhado. Porque o paralítico estando ali era um ato de miséria. Mas o profeta diz para ele, Pedro diz: olha para nós. E ele olhou esperando algo de extremo valor. Porque quem passava ali dava moeda, dava talvez alimentos, algo que saciava um dia, saciava horas, saciava talvez a sua jornada de vida. Mas o que Deus tinha para ele é algo extremamente diferente. Quando Pedro disse assim: olha para nós, quando ele olha para Pedro e para João, ele esperava, irmão, assim, de receber algo de valor. Ele esperava receber uma esmola generosa. Mas quando Pedro fala assim: não tem prata e nem ouro, então os miseráveis. Imagina, eu não tenho prata e nem ouro. A gente lê a Bíblia com uma velocidade como se fosse escrito assim. Mas se você fizer para olhar um pouquinho a Bíblia e ler que a Bíblia não foi escrita na aceleração. Ela está sendo narrada historicamente. Quando Pedro fala assim: olha para nós. E aquele camarada olhou esperando receber uma oferta generosa. Não tem prata, não tem ouro. É o que ele costumava ganhar. Não temos nada. Nem a moeda de 5 centavos. Pensa de alguns segundos na mente do camarada: para que eu estou dando com vocês se vocês não têm nada a me dar? Só que quando eles olham para Pedro, os olhos de Pedro já estavam fumegando como chama de fogo. Pensa num crente cheio do poder de Deus. Pedro e João, cheio de intimidade, estavam orando da vida, indo à oração. Pensa num homem que tinha poder, que a sua sombra passava e curava. Pensa num homem que era bravo e cortou a orelha do sumo sacerdote chamado mal para defender Jesus Cristo. Pensa num homem que tinha, quando ele falava, as pessoas tinham medo do que ele falava, porque ele era homem rude, falava com agressividade. Pedro, ele fala assim: olha para nós, não temos prata e nem ouro. Aquele paralítico, ele levanta seus olhos, sua cabeça e olha, e quando ele escuta assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aí você tem o que Pedro tem? Temos. Tem lá, amém, amém? Você tem o que Pedro tem? Você tem o que Pedro tinha? Ele olha assim: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho é muito precioso. É mais do que prata e ouro. Aí eu pergunto você, em nome de Jesus, muitas das vezes as pessoas estão dando valor a prata e ouro, mas aquilo que ele recebeu lá atrás já não tem mais valor. Pedro disse assim: eu não tenho prata nem ouro, como se ele falasse assim: isso não tem muito sentido sem ele. Sabe? A esmola que o paralítico ganhava tinha sentido para ele enquanto ele não tinha Jesus Cristo. Mas quando ele passa a receber Jesus, a esmola que ele ganhou, ou talvez que ele ganhou naquele percurso, antes de conhecer Pedro e João, já não tinha muito valor para ele, porque ele recebeu algo extraordinário. Sabe onde ele estava? Na porta do templo. Ele via pessoas entrar no templo, orar todos os dias, todas as horas. Só que ele não poderia entrar, ele não podia entrar. Paralítico não podia entrar no templo. Pessoas com deficiência eram rejeitadas como espécie de pecado. Era excluído do templo. O que afastava o homem daquele período do tempo era ser deficiente ou estar em crise de pecado, a ponto de o envergonhar. E Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha para nós que eu tenho, eu te dou. E aquele homem ele olha para Pedro e João esperando receber algo, mas quando ele recebe, é
essa palavra no coração desse paralítico que já nasceu. Olha, quando a gente ouve a palavra, o Espírito Santo ele entra já na frente, vai lá no seu subconsciente, já consegue aliviar você. Quando você ouve a palavra, uma palavra que vai transmitir uma certa diferença, um certo destaque, um certo acontecimento. Quando você ouve uma palavra que vai te transmitir uma certa segurança, você se enche de coragem. Quando você olha para alguém, mediante aquela palavra, eu creio que quando aquele homem olhou para Pedro, e logamente saiu essa palavra da boca de Pedro: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso transmitiu para o coração daquele paralítico, sabe, um certo desejo extraordinário de não somente de andar, mas de receber aquilo que estava sendo oferecido para ele. Ele não disse assim, em nome de Jesus Cristo eu te curo. Ele não falou isso. Ele falou assim: aquilo que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Aí ele recebe, sabe o quê? O Espírito Santo, na mesma hora, recebe o Espírito Santo dele na vida do paralítico. Só que ele estava paralítico. Ele ainda estava sentado. Aí Pedro pega pela mão direita e ele levanta. E a Bíblia diz que nós vemos ali, quando ele levanta, imediatamente os seus pés se firmaram e os seus tornozelos voltaram a ficar na mesma posição de uma pessoa normal. Ou seja, ele recebe Jesus como a sua salvação. Não é mais um homem que vai pedir esmola. Ele recebe Jesus como o seu suficiente Salvador. E ainda de receber Jesus, ainda é declarada a cura sobre ele. Quando ele recebe Jesus como o seu Salvador, ele está eliminando o tempo de humilhação da sua vida. E a humilhação dele nem tanto era financeira. A humilhação dele era tanta que ele estava no tempo, mas não poderia. A humilhação dele que ele passava, o homem que ouvia as pessoas orando, ele ouvia as pessoas clamando, ele ouvia as pessoas falando com Deus, talvez em alta voz, porque, pensa, uma oração está cheia de nome e poder de Deus. Como é que era uma oração em silêncio? Não, era uma oração fervorosa, uma oração de poder, onde as pessoas soltavam, dançavam de alegria. Aí esse camarada lá fora, ele não estava esperando assim bem mais fora, ele estava esperando uma oportunidade de um dia, quem sabe um dia revoga a lei e me deixa entrar dentro do paralítico. Não, Jesus Cristo curou ele, libertou daquela paralisação, daquela deficiência, colocou ele de pé. Agora você entra em nome de Jesus Cristo. O que faz esse homem ficar alegre não é simplesmente as esmolas que ele recebia, mas o ato de ele entrar no templo. Ele entra dançando, pulando e glorificando a Deus. Ele entra falando assim: recebi o melhor de Deus na minha vida, do que todas as esmolas em toda a minha história de vida. Eu não recebi nem prata, eu não recebi nem ouro, eu não recebi nenhum tipo de alimento sólido, mas recebi aquele que vai abrir as portas para mim, recebi aquele que me deixou entrar no templo, recebi aquele que me libertou da escravidão, me libertou da humilhação. O que Deus está fazendo contigo nessa noite é a mesma história. Talvez esperamos recursos humanos, esperamos esmola humana, mas o que Deus vai te dar é confiança. Olha nos olhos do demônio e diga assim: eu transmito para você confiança, e em nome de Jesus Cristo nós vamos estar adorando a Deus, apesar de todas as coisas difíceis, porque você pode entrar no templo, você está no templo, e você ainda não entendeu, você está no lugar onde Deus está, meu irmão. Deus está aqui reunido nesse lugar. Já temos Ele, estamos com Ele, habitamos nele, estamos com Ele, Ele habita em nós. E porque você ainda fica assim e desconfiando do que vai acontecer amanhã? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo que eu tenho, e a Bíblia diz lá na frente: eu sou o dono da prata e eu sou o dono do ouro. Eu abro porta onde não tem parede, eu abro porta onde não existe nada. Eu faço rua no meio do mar, eu faço cair na água do céu, eu faço cair ali na água da rocha. Ou seja, o que Deus faz para o seu povo é algo extraordinário, mas nós limitamos o acontecimento. Somos nós que limitamos o acontecimento extraordinário. Estamos acostumados com essa esmola. Que é isso, pastor? Me chamando de mendigo? Não.
Coisas que vêm para você hoje e acabam amanhã. Coisas que vêm para você hoje e acabam amanhã. Jesus Cristo assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te entrego. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus, querido, as coisas vão andar contigo. O que você espera, o que você acredita, o que você projetou, vai andar com você em nome de Jesus. Sabe? Eu não tenho prata nem ouro, mas olha só, isso é interessante. Ele pega na mão direita e levanta e anda. Andar numa idade avançada é algo extraordinário. Ele nunca andou. Ele nunca tinha andado na vida. Só que a história era muito mais do que isso. Os que estavam no templo, e quando viu que as suas esmolas que eles deram para ele, não criou um milagre, não gerou um milagre para aquele homem. Os que estavam no templo, talvez já passou pessoas sendo no templo naquela oração, até deu a esmola lá na entrada. Mas foi esse que eu lancei uma esmola lá no cesto dele. O que houve? Ele está aqui dentro hoje. Entrou 2 homens com ele, Pedro e João, cheio do poder de Deus, que fez aquilo que nós não fizemos. Eles estavam no templo, estavam orando, mas nunca apresentou Jesus para ninguém. Estar no templo não significa que você vai apresentar Jesus para alguém. Muitas pessoas estão no templo e ainda não apresentou Jesus para ninguém. O que nós estamos esperando para apresentar Jesus para alguém? O que nós estamos esperando para convidar Jesus para sarar feridas de pessoas? Precisamos regaçar nossas mãos e ir lá fora. Sabe o que impede as pessoas de ir lá no tempo hoje? Paralisia espiritual, pecado. A paralisia espiritual, o pecado, separa o homem de Deus. Eles até passam, mas não tem coragem de entrar. Porque se encontra paralítico, se encontra cheio de pecado, acha que não é digno de entrar. Aí Jesus Cristo nos preparou, nos levantou, abriu essas portas para fazer isso. Os que não entram, vamos atrás. Ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu não sei não, mas Deus está mover esse lugar aqui tão grande. Eu não sei o dia e a hora, mas aqui vai ter trabalho de 3 horas da tarde. O tempo é dele. Vai ter. Isso é profético, eu não estou falando. Depois o pastor Lousa está lá atrás. Talvez seja nem aqui. Talvez seja no tempo que é maior. Mas vai ter através de 3 horas, a hora nona. A hora de buscar Deus. E a hora de apresentar Deus. Sabe o que acontece? Temos que buscar Deus, temos que apresentar Deus. Quantos estão cheios de Espírito Santo aqui? Quantos estão cheios de Espírito Santo aqui? Vamos cheios de Espírito Santo. Amém? Vamos apresentar Ele. As pessoas estavam no tempo que deram esmola, mas não deram Jesus. Deram esmola, mas não apresentou Jesus. Aí vem Pedro sem grana, muito no bolso. Nem pix, nem quando fazer o pix. Hoje você vai no hotel que você aceita pix, né? Pedro, no liso de acabar de largar a rede de peixe para seguir Jesus Cristo. Porque Jesus falou assim: agora nós somos pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Tá bom, se já que é para pescar homem, vamos pescar homem. E ele pegava tudo que é tipo de peixe: peixe aleijado, peixe doente, que é a sua sombra curada. E ele foi fazendo a obra. A sobra de Enéas ele curou, febre da sobra de Enéas. Outros milagres Pedro ofereceu para pessoas que muitas pessoas passaram, mas não fez nada acontecer. Quantas pessoas passam ali e nada aconteceu naquele paralítico, só não sei as bolas. Mas um homem de Deus, cheio do poder de Deus, passou e fez a diferença. Eu digo a você que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença em nome de Jesus.
Acredite nisso, irmão. Você vai fazer a diferença em nome de Jesus. E Deus está te levantando com a autoridade que Pedro e João tinham. Deus está te levantando com a autoridade que Pedro e João. Pastor, eu sou mulher, eu sou menina, eu sou moça, eu sou irmã. Mas Deus está te dando a mesma autoridade que está na vida de Pedro e João. Para você apresentar Jesus para aquele que precisa. A maior alegria do paralítico é ser conhecido Jesus e ter estado no tempo, entra no tempo, a Bíblia diz que estava talvez uma celebração. Era tão louvor comum, uma oração meia morna, mas ele entra dançando, pulando e saltando de alegria. Pensa numa pessoa que estava cheia de motivo para dar glória. Pensa numa pessoa que estava cheia de razão para glorificar a Deus. Era esse camarada, ele estava cheio de disponível. Ele nunca ficou de pé, ele estava pulando. Quem nunca estava agora soltando, quem nunca já estava dançando na presença de Deus, é algo extraordinário, irmão. Sabe o que acontece? Deus não levou todo mundo para ficar xoxo, parado, mudo, mano, de boca fechada, assistindo tudo de... Não, é para você glorificar, é para você exaltar, é para você levantar as mãos e levantar assim: Senhor, obrigado porque eu consegui chegar à tua casa. Senhor, obrigado porque eu estou dentro do templo. Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Eu também passei dificuldade o dia todo, trabalhando o dia todo, mas hoje eu estou aqui, Senhor. Eu sei o que vai acontecer amanhã, mas sabe que você conhece Jesus Cristo, que é o dono de todas as coisas. Tudo aquilo que eu ofereci para aquele homem, Jesus é o dono. O dono da prata e do ouro, aquele que ele ganhava, ele é o dono. Aí o que eu penso sobre nós, sabe o que eu penso sobre nós? É que nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa ousadia. Talvez tenhamos até fé, talvez tenhamos até ousadia, mas Deus vai fazer você romper o teu medo. Sabe o que acontece na vida de muitas vezes dos que não conseguem nada? É porque eles não fazem nada a diferença. É verdade isso. Deus vai te honrar naquele lugar, fica tranquilo. Teve coragem. Deus vai te honrar hoje, o que você faz, porque você tem coragem. Acredite nisso, irmão. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vimos ou esperamos. E o que vai fazer a diferença na vida do cristão que conhece Deus. Pensa, eu não tenho prata e nem ouro. Sabe o que acontece? Pessoas que estavam lá no tempo orando. Orando por quê e para quê? Tem pessoas que estão dando tempo que não conhecem nada de Deus. Tem pessoas que estavam no tempo, naquela ocasião ali, voltando lá no passado. O tempo não tinha São Pedro e João. Porque nós vemos aqui, e os que estavam no tempo. Olha o que nós vemos aqui, escute. Os que estavam no templo viram o que estava pedindo esmola, saltando e dançando. Pessoas que estavam lá, ouviu falar de Deus, mas nunca conheceu Deus. Estava louvando, ouvindo as orações, mas nunca tinha intimidade com Deus. Então, é que Pedro fala assim: não fomos nós que fizemos isso. Pedro fala assim: não fui eu nem João que fez isso. Mas quem fez foi aquele que vocês rejeitaram. Quem fez esse paralítico levantar? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó exaltou o seu filho aqui na terra, Jesus Cristo, o Nazareno. Aí eles passaram a conhecer que Jesus Cristo, ele não estava presente fisicamente, mas ele estava presente espiritualmente na vida de Pedro e João e na vida do paralítico. Sabe o que acontece aqui que eu aprendo? O paralítico viveu uma experiência extraordinária que eles nunca tinham vivido, anos dentro do tempo. Sabe, Alexandre? Os caras estavam lá, cascudão no tempo, anos e anos no tempo. Não tinha vivido a experiência, Denise, de minutos que o paralítico viveu, irmãozinho. O paralítico, pensa, meu Deus do céu, vai nascer e nasceu para ele. Aí, Paulinho, vem o amigo do paralítico, o familiar, para ir buscar o aleijado. Pensa, talvez eles até ganhavam farpela para carregar o camarada. Não sou Uber, não vou te levar lá para ter que pagar. Mas, de graça alguém faz alguma coisa? Faz? Duvido. Não faço para Alexandre.
De graça ninguém faz não, faz. Pode ser do melhor amigo. Hoje eu tenho que te dizer, eu tenho que me abençoar aí. Pensa que aquele Uber do paralítico foi a falência. O 99 Uber foi buscar o paralítico, encostou lá. Talvez é um mototáxi. Ele chegou lá na Porta Formosa. Cadê meu passageiro? Cadê meu passageiro? Ele não está aqui. Pensa, nossa, filha. Aí chega lá o motorista para pegar o passageiro. Não tem mais passageiro paralítico. O carro da deficiência vai falir. Sabe por quê? O deficiente está andando. O deficiente agora está lá dentro do tempo, glorificando a Deus. Pessoas que tiram proveito da sua situação vai ter que bater palma para o Deus que você serve. Pessoas, você não entendeu? Pessoas que tiram proveito da sua situação de miséria vai ter que bater palma quando você vê lá um tempo glorificando o Deus que você serve. E vai conhecer quem é esse que fez esse barco cantar, quem é esse que fez abrir um grande negócio, quem é esse que fez abrir uma porta extraordinária para o meu irmão, quem é esse que fez você prosperar nessa terra. Jesus Cristo Nazareno é o que te levanta, é o que faz o homem estar sobre a rocha, é aquele que faz você colocar os pés sobre o lugar firme, é aquele que tira da lama, aquele que tira do vício, aquele que tira da miséria, aquele que tira da petição, porque Deus vai te dar para você emprestar. Ei, em nome de Jesus, você vai nem mais emprestar, você vai pagar para aquele lugar que tem que te pedir. Vai ser tanta bênção que você não vai precisar se emprestar. Eu estou te abençoando, meu irmão, porque Deus me abençoou primeiro. Estar na posição de abençoar é favorável. Mas Deus é misericordioso para colocar você em nível extraordinário em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que Deus fez na vida desse homem está fazendo na vida de muitas pessoas aqui na terra. Mas eu não vejo nada disso, pastor. É porque você ainda não conheceu Deus, talvez que esse camarada conhecia. Sabe? Eu digo que o batismo nas águas é uma marca na vida do ser humano. O batismo nas águas é algo extraordinário. Eu vou falar com toda a convicção que eu tenho no meu coração. E como líder dessa igreja, pastor, quem tem que ser batizado? Logicamente tem que crer. Quem vai descer as águas? Logicamente é o processo de crer. Aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Esse é digno de batismo. O batismo é o quê? É um sepultamento simbólico de uma velha criatura para uma nova criatura. Nós vamos fazer o discipulado aqui, vamos fazer os candidatos ao batismo. Quantas vezes uma pessoa pode se batizar, pastor? É algo complexo de falar, mas é difícil de entender. Se o batismo é sepultamento da velha criatura, e você foi lá no fundo da piscina, do tanque, e reviveu aquela criatura, continua os mesmos atos. Você sepultou quem? O batismo é sepultamento da velha criatura. Aí, passou-se anos, se desviei, a pessoa desviou, porque a Bíblia diz que como uma pessoa sai da igreja, 7 demônios piores que ele tinha estavam com ele, entra na vida dele. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Aquele que sai da presença de Deus, 7 demônios piores do que ele tinha, possui aceleradamente a vida dele. E o defunto reviveu para o pecado. Uma pessoa dessa tem que batizar de novo? Sim. Sepultamento não vale de nada. O batismo é uma só vez quando você permanece firme. Se você permanecer firme, é um batismo só. Não sei porque eu não consegui, eu estou mandando falar isso. É um esclarecimento. Se eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Porque aquele que está das águas e do Espírito continua uma vida com Deus. Deslizou, pecou, arruinou, fez tudo que era pior do que antes. Chega na igreja,
se aliança com Deus e vamos sepultar esse senhor velho em nome de Jesus. Eu vou dizer uma irmã 2 vezes. Conheci uma pessoa que foi batizada 7 vezes. Quantas vezes? Aquele permanecer até o fim. Jesus Cristo, ele é muito assim, fácil de entender o seu propósito do Evangelho. Os homens estão colocando dificuldade. Sabe? Tivemos uma ceia aqui maravilhosa e as pessoas ficam em dúvida: será que eu posso cear? Será que eu não posso? Mas eu já estou na igreja, eu glorifico a Deus, eu já estou adorando a Deus, já estou salvo, porque aquele que levanta a mão já é salvo, bem, amém? Ou nós estamos pegando Deus aqui de parcelas. Você entra hoje, está na segunda parcela, você começa, quando que dá o seu carneiro, você vai ser salvo. É assim? Não, porque quando você compra mercadoria na Casa Bahia, por 24 vezes, primeiro dali 90 dias, a mercadoria chega para casa quando? Quando tem carneiro? Hã? Na hora. Foi na Casa de Bahia, comprou uma geladeira de 36 vezes, aquela top das top, a primeira daqui 90 dias, promoção do ano, Black Friday de Casa Bahia. Entrei nessa, pastor Carneiro, Brandão. Quando eu terminar a última geladeira chega, é assim? E por que a gente tem que ser assim na igreja? Tem que passar pelo processo, a salvação é imediata. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. As pessoas estão botando pedágio no caminho de Jesus. Entendi isso, Lia? Entendi isso, Paulinho? Jesus Cristo é o caminho, eu sou o caminho. Aí no caminho que Jesus Cristo colocar o pedágio. Só entra se pagar se quiser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vinha a mim, de maneira alguma, eu sairei fora. Os pastores estão rejeitando. Você não pode hoje, não. Esse Jesus Cristo desapareceu. Porque a discriminação corporal, física, impossibilitava ele estar no templo. Aí Deus fez ele ficar, já que ele não pode dar para a gente, eu vou levantar ele. Ele vai levantar andando e vai glorificar Deus. Sabe? O que Deus tem para nós é algo extraordinário. É só você conhecer quem Ele é. Quem Ele é. Como Ele faz. E o que Ele pode fazer. Louvamos aqui. O que Ele pode fazer, porque Ele é a lamparina, Ele é a luz que nós precisamos para esse mundo de Deus. O mundo que está tentando ofuscar e pessoas dentro da igreja está querendo abafar a força e o poder de Deus. Pessoas aqui tiveram a clareza de cear, porque se ele morrer amanhã, será que ele vai para o céu ou primeiro tem que batizar para cear? Para depois ser salvo? A salvação é imediata, igual a carreira da Casa Bahia, imediata. É só você confessar Jesus Cristo como Salvador. Eu confesso Jesus Cristo como Salvador da minha vida. No mesmo instante, teu nome é escrito no livro da vida. E no mesmo instante você recebe a mercadoria. Que mercadoria? Recebe o Espírito Santo. Sabe, na mesma hora, você recebe aquilo que foi pago lá atrás. E o carnê já está quitado. É um bônus. É um Black Friday de graça. É um Black Friday de tudo está pago. 100% pago ele recebe. E de graça eu recebi, de graça eu usou. Aí eu estou comprando. De graça eu recebi, de graça eu usou. Só que tem pessoas que cobram para falar isso aqui. E não é uns 100 reais, é 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E aí você vai, de acordo com o tamanho do tempo, de acordo com a sua fama. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo foi apresentado para aquele paralítico como o caminho, a verdade e a vida. A vida que ele não tinha há anos. Há anos. Quanto tempo está desviado? Orou, passou em várias igrejas, mas Deus fez uma limpeza. Posso dizer assim? Deus fez uma limpeza que não vai beber mais. Não vai. Tem água, com gás, sem gás, e nós vamos beber com muito gás. Tem Coca-Cola, quem gosta, nada, mas quem gosta, tem suco. Eu agora estou viciado no suco de pitanga. Que delícia. Da fruta.
Tacadão está R$ 5. Promoção no Tacadão. Pode ir lá. Faz depois 8 litros. É uma delícia o meio de pitanga. Geladinho, gelo. Que cara delícia. Gelado no calor, qualquer coisa é boa, né? Até chá. Quem gosta de chá mate, eu não gosto. Quem gosta? Sabe? O que nós aprendemos aqui, nós vamos viver lá fora. E pessoas que já não conseguem mais transmitir uma seriedade do Evangelho, está vivendo um Evangelho de paz. Por que muitas igrejas estão só no oba-oba? Estão só lá. Eu falei aqui no mês passado, foi semana retrasada, se não for memória. Então, eu digo que eu preguei sobre não. As pessoas estão vivendo uma fachada muito grande, estão encobertando coisas que está para a sua condenação, porque um está condenado à morte na mão, cheio de lepra, escondendo aquilo ali na liderança do povo. Aí adianta as pessoas terem tanta convicção nas bênçãos materiais, mas não tem convicção na salvação, na purificação da sua vida. Sabe? Vamos encerrar essa mensagem dessa noite em nome de Jesus, dizendo uma coisa para você. Jesus Cristo que você conhece, Ele vai fazer o que você precisa. Não, você não entendeu. Jesus Cristo que você conhece vai fazer o que você precisa. Ele é para você o que você precisa. Se você precisa de cura, Ele vai se manifestar como Deus da cura. Se você precisa de providência, Ele vai se manifestar como Jeová Jireh. Se você precisa de vitória, Jeová Nissi, Ele é nossa bandeira. Ele é para você o que você precisa que Ele seja para você no teu momento exato. Pastor, hoje eu preciso de cura, hoje eu preciso de providência, hoje eu preciso de vencer uma guerra. Eu não sei o que você está precisando, mas Ele sabe. Mas da forma que você precisa, Ele se manifesta como foi para aquele paralítico. Eu não tenho prata nem ouro, mas de mal não pede mais. Aí, o que vai acontecer na nossa vida? A nossa deficiência hoje está sendo anulada. Talvez você tenha deficiência de ser uma pessoa positiva, uma pessoa ousada, uma pessoa correta. Talvez você tenha uma deficiência de ser positivo e é negativo. Tem muita pessoa negativa. Muitas pessoas que tudo é mudar, não vai dar certo, não adianta, eu não tenho mais coragem, já passou a idade. É assim, tem muitas pessoas desse nível. Que quando recebe uma doença e a doença aparece com um nome assustador, muito legal, já era. Agora só Deus o resto da vida. E Jesus Cristo está onde disso? Onde está aquele que você conhece? Aonde está aquele que você leu alguns dias que ele curou o paralítico e mudou a sua forma de agir? Não, ele continua o mesmo. Ontem, hoje e para sempre ele será Deus. O que nós vamos aprender aqui com essa palavra, eu quero que você viva isso essa semana em nome de Jesus, que aquilo que estava paralisado na sua vida, aquilo que estava neutralizado, em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que você ouviu falar aqui hoje, ele vai fazer você andar, ele vai fazer você prosperar. Eu não sei qual é o nível que você está, talvez, de enfermidade, de prosperidade, eu não sei o que você precisa que ele seja, mas de uma coisa eu sei, ele vai manifestar essa semana para você, e porque eu dizer amanhã, o seu dia será diferente, a sua história será diferente, a sua vida será diferente, porque eu creio, Deus está prosperando aqui nessa noite. Eu creio, Deus está prosperando. E muitas das vezes nós não usamos o que pregamos e não usamos a convicção que nós temos nele. Por que aqueles homens que entravam no templo só davam esmola? Porque não tinham coragem de falar de Jesus. Mas nós temos, amém? Se você tem em nome de Jesus, eu tenho certeza que você tem coragem de falar quem Ele é. Tem um louvor aí? Vamos louvar o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Mas nós vamos adorar o Senhor nessa noite com essa convicção. E o que Deus fez na sua vida já é motivo de glória. Só te conhecendo há poucos dias, vezes, o que Deus já fez na sua vida. Pode ficar de pé, irmão Jesus. O que Deus já fez na sua vida é motivo de glorificação. Você que pode ficar de pé, pode estar com o neném, fica com o neném. Sabe? Eu não sei se Deus já fez alguma coisa para você de extraordinário, mas já é um motivo suficiente para você adorar Jesus Cristo. Você crê nisso?
Você crê nisso em nome de Jesus? Nós vamos adorar o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a sua motivação vai fazer você gerar grandes conquistas em nome de Jesus. Porque o Deus da prata, o Deus do ouro, Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus da prata, Deus do ouro está aqui nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só glorifica a Deus aí, vai só glorificar a Deus, agradeça a Ele. Exalta o nome dele. Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Porque nós temos aquele que pode nos fazer andar sobre. Sempre extraordinário em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus. Jesus nos fez andar de cabeça erguida. Aquele homem sentado anos e anos de cabeça baixa. Jesus fazia ele levantar e andar de cabeça erguida. Com dignidade. Com coragem. Com louvor. E ele faz assim hoje, não fez no passado somente. Ele faz no presente. Precisamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga assim, graças a Deus. Amanhã vou viver coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Amém? Você vai neste momento abençoar a casa do nosso Pai. Em nome de Jesus. Você vai estar. Ajuda aqui, em nome de Jesus. Pastor Alexandre, vem cá um dia monte de monte aqui. Você vai abençoar você que já dizimou, talvez com pessoas que dizimam pelo Pix. E você vai trazer o dízimo para o altar. O pastor já vai estar orando você. Em nome de Jesus, vai estar te abençoando. Isso, ungindo as suas mãos. Pega o celular para você que vai pegar e abençoar. Você que já tem até o Pix da igreja, mas pega o celular também, sem problema. Vai chegar aqui também, massa profética da unção. Eu tenho teu Pix já salvo na galeria do teu. Não, que isso. Em nome de Jesus. O dízimo você faz, traz aqui, ou dá uma oferta, você pega na mão, já com isso aqui embaixo, chega, em nome de Jesus. Levantamos o nosso envelope em nome de Jesus, consagramos a nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor que provê nossas vidas. E eu profetizo, Deus, que o Senhor vai continuar provendo na vida dos meus irmãos. Coisa extraordinária, em nome de Jesus. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nessa noite, Senhor. Temos semanas de desafios, semanas de muitas responsabilidades financeiras. Temos compromissos para ser sanados. Mas o Senhor vai nos honrar, Pai, tudo aquilo que nós fizermos, Senhor. E não deixa em falha a nossa palavra, como lá fora, com o nosso Criador. Não deixa em falha, Senhor, aquilo que nós precisamos honrar lá fora. Mas os teus filhos precisam ser honrados também, Pai. Eu te peço uma bênção extraordinária na vida de cada um. Dê saúde para o teu filho poder trabalhar. Dê sabedoria para o teu filho administrar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço. E confio, Senhor, em Ti. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Entrega aqui na mão da tua mesa. Depois nós isso. Receba ao som. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Traga para a igreja a oferta de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
você quiser, você vai ser abençoado. Tudo aquilo que você botar nas mãos será próximo. Será bendita por glória de nossa ida. Será de honra para Deus levantar você amanhã cedo e você trabalhar e levantar o sustento da sua casa. E assim será. Amanhã, depois da manhã, será para sempre. Em nome de Jesus Cristo. E a graça de nosso Deus é o Jesus Cristo. E as nossas consolações do Espírito Santo seja contigo hoje. E não só hoje, mas para Deus sempre.